Aqui estamos para partilhar algumas sugestões de livros, para vos falar de obras que vale a pena ter e ler e que nos abrem caminho para a descoberta de outros pensamentos, de outras ideias, e são livros que, acompanhando-nos neste lento processo de desconfinamento, com todas as incertezas que o caracterizam, deixam uma marca profunda nas nossas escolhas, opções intelectuais e interesse pelos livros. Vamos começar com dois livros que têm a chancela de Temas e Debates Círculo de Leitores. O primeiro é de Graham Garrard e James Bernard Murphy, chama-se Como Pensar Politicamente. É um livro que fala de sábios académicos e estadistas cujas ideias mudaram o mundo. É um livro com um grande volume de informação e de reflexão sobre as obras e os autores. Um livro em que se fala desde Confúcio, Aristóteles e Santo Agostinho, mas também a pensadores de outras civilizações e de outros domínios, como Al-Farabi, o Imã ou Maimónides, o legislador, mas também São Tomás de Aquino, Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, mas até aos mais recentes como Hannah Arendt ou George Rawls. Um livro que se lê com gosto e que nos franqueia a aprendizagem de obras e de temas que nos enriquecem culturalmente, bibliograficamente e que nos levam a pensar melhor na política, na literatura e em tudo aquilo que está ligado aos livros e ao saber. A não perder, Como Pensar Politicamente, num tempo em que o pensamento político é cada vez mais complexo, zigue-zagueante e cheio de desafios e de perigos também. Com a mesma chancela de Temas e Debates, Círculo de Leitores, uma chancela de prestígio, temos um livro que vale a pena ter e ler e que aqui vivamente vos recomendo, um livro chamado Outras Mentes, de Peter Godfrey Smith, um livro em que se fala do polvo, do mar e da origem profunda da consciência. Um livro que revela o conhecimento profundo em termos da filosofia da ciência e do conhecimento das próprias criaturas naturais, que ajudam a transformar os equilíbrios biológicos e a nossa relação com o mundo profundo e que faz parte do equilíbrio e da nossa relação com tudo o que nos cerca e se transforma. Um dos textos mais fascinantes desta obra ensaística profunda e séria é o que o autor escreve sobre o polvo, o tal animal que tem 3 corações, que tem capacidades até do ponto de vista da apreensão intelectual e tudo isso, que nos fazem observá-lo e conhecê-lo com um olhar por vezes inesperado. Vale a pena conhecer melhor o polvo, o mundo selvagem a que ele pertence e também tudo aquilo que ele descobre com a sua sabedoria profunda e tantas vezes insondável, a não perder. Outro livro, este com a chancela da Guerra e Paz, que vale a pena ter e ler, e é escrito por alguém que tem feito a sua carreira no domínio da edição literária, sobretudo na revisão literária, e que tem feito também um bom trabalho de investigação, de que este livro é um exemplo, Campos de Concentração Nazis. Inês Figueiras, que tem um conhecimento consolidado da sua vida ligado a uma boa editora, neste caso a Guerra e Paz, escreveu um livro em que nos fala de caminhos, de vidas, de percursos, de biografias, que nos ajudam a compreender melhor o que foi o Holocausto, na relação desta época da nossa vida coletiva com seres humanos que morreram, e vale a pena sempre recordar que só nos campos de concentração do nazismo morreram 6 milhões de pessoas, e esses 6 milhões eram sobretudo judeus que terminaram a sua vida de uma forma profundamente cruel, desumana e absolutamente intolerável. Outro livro para o qual chamo a vossa atenção é um livro escrito por um português chamado Pedro Beltrão, chama-se O Mordomo do Rei, e conta a história de João Pérez de Ambuí, senhor de Portelo, que serviu o rei Afonso III e se tornou um dos homens mais ricos do seu tempo. É um romance histórico, escrito por um homem que escreve bem, consegue, na sua narrativa de temática histórica, reconstituir ou reconstruir e reconstituir a época sobre a qual escreve.
escreve uma narrativa que se lê com gosto e com a vantagem de sabermos mais sobre a época, sobre a corte de Dom João III e sobre as lutas pelo poder que os homens dessa corte travaram. Este João Pires de Abuim é uma figura interessante e inesperada que vale a pena conhecer através desta narrativa que se lê e se tem com gosto e que eu recomendo que não se perca. O último destaque vai para um livro com a chancela da Guerra e Paz, Deus e o Coronavírus, é escrito por Vítor Correia, um homem que frequentou a Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino em Roma, e neste livro, sendo licenciado e pós-graduado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ele escreve sobre a edição literária, sobre o mundo da edição e os interesses que se cruzam no mundo da edição, e escreve um livro em que nos fala dos livros da edição, dos interesses que se cruzam no mundo complexo e fascinante da edição, mas também do lugar de Deus na nossa vida de todos os dias, no nosso entendimento da realidade e do universo. Um livro interessante e que nos desafia, Deus e o Coronavírus, que tem esta ligação temática ao momento que estamos a viver. Deus e o Coronavírus, da Guerra e Paz, de Vítor Correia.